entendeu? Vai ser a pulga, que chupa o sangue do pobre enquanto ele dorme e é difícil de pegar. Mas o Ministério da Corrupção vai permitir que os pobres também entrem na corrupção? Inocêncio, se você não fosse meu parente, você já estaria demitido. Então, pobre pode entrar em corrupção. Corrupção é coisa para rico. Pobre é ladruagem, roubalheira, afanação, 171 e vai pra cadeia, que é o lugar dele, e tem que pagar imposto para encher os cofres e depois nós ir lá e... Seu chefe chega pra você e fala assim: você é um ótimo funcionário, então a partir de hoje eu vou te dar aqui um benefício. E é assim, você trabalha 3 dias e folga 1. Então trabalha segunda, terça e quarta, e na quinta-feira ninguém é de ferro, você vai pra sua casa, descansa, aí trabalha sexta, segunda e terça, fim de semana jamais. Sexta, segunda e terça. Aí na outra quarta você folga também, porque ninguém é de ferro de novo. Ah, mas chefe, não quero descansar, tô bem, tô inteiro, tô motivado. Então faz o seguinte, esse dia que você ia folgar, eu vou te pagar em dobro. E ainda vou dar um jeito aqui, desse pagamento em dobro, não ter imposto de renda, sair limpinho ali na sua conta. Nossa, chefe, jura isso mesmo? É. E assim, mas não dá pra ter tudo, né? Então tem um limite pra isso. O mês tem 30 dias, você pode folgar por 10. 10 dias por mês. Tá bom, né? 10 dias? Tá ótimo, chefe. Mas não acabou. Tem mais um presente pra você, meu querido funcionário. Vou te dar um aumento. Vou te dar um aumento de 8, 9%. Tá bom pra você? Você vai ganhar 9% a mais, vai ter uma folga a cada 3 dias, limpinho o dinheiro, sem imposto de renda, e se quiser trabalhar, ganha em dobro. Tá excelente. Mas eu tenho mais um presente pra você, meu querido funcionário. Hoje, essa função que você tá, por exemplo, você ganha 13 mil reais. Salário ok, né? Então, tô dando um jeito aqui para que daqui 3 aninhos, só rapidinho, você ganhe 24. O dobro do que você ganha hoje. Tá bom. Uma folga a cada 3 dias. Se quiser trabalhar, limpo de imposto de renda, ganhando em dobro, um aumento de 9% e ainda aqui no curto prazo o seu salário vai ser o dobro. O que você fez para merecer isso? Nada, nada. Você apenas existe como funcionário da Câmara dos Deputados. Porque aí é o seguinte, isso vale para todos os funcionários da Câmara, independente de entrega, independente de função, independente de avaliação de desempenho. É absolutamente vergonhoso que a primeira pauta que o Congresso Nacional vai analisar depois do recesso é aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. O mais de R$1 bilhão de impacto de aumento de salário para servidores da Câmara, de aumento de salário para os servidores do Senado, inclusive com o próprio presidente da Câmara dos Deputados falando que vai ter extrateto, que vai ter servidor recebendo super salário. No caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado, extrapolando o teto? Sim. Passariam a ganhar mais que deputado? No banco de horas, sim. Então, em vez dessa casa ter coragem de enfrentar super salário de juiz e de promotor, a gente vai instituir super salário para os próprios servidores do Poder Legislativo. Olha só que maravilha. A prioridade do Congresso Nacional, a primeira pauta do Congresso Nacional é votar aumento de salário para quem já recebe os maiores salários do funcionalismo público. Eu devo lembrar aos senhores que os servidores públicos federais recebem mais do que o dobro do que os servidores municipais. Então a gente não está falando aqui de valorização de carreira, a gente não está falando de justiça, a gente está falando de aumento de desigualdade. Vamos dar uma olhada de perto em uma história que deu o que falar. Um pacote de benefícios para os servidores do Congresso Nacional que foi aprovado, olha, numa velocidade impressionante. Pensa só nessa proposta. Parece boa demais para ser verdade, né? Pois é. Essa é a base de uma nova lei bem controversa que o nosso Congresso aprovou para os seus próprios funcionários. E o que mais chama a atenção aqui é a rapidez. Em questão de 5 horas, tudo foi resolvido. Essa velocidade toda virou um dos principais pontos de crítica, sabe? Levantando muitas dúvidas sobre a falta de um debate mais aprofundado. E essa linha do tempo aqui, ela deixa claro o tamanho da pressa. Etapas que normalmente levariam semanas, talvez meses, foram concluídas em minutos. O projeto foi apresentado, relatado, votado na Câmara e no mesmo dia já estava sendo aprovado também no Senado. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Tá, mas como é que esse pacote faz os salários aumentarem tanto? Vamos entender o mecanismo por trás disso. O nome da mágica é licença compensatória. É um benefício novinho em folha que cria, na prática, uma nova forma de pagamento. E é essa licença que causa todo o efeito cascata que a gente vai ver. A partir daí, o servidor tem uma escolha. Ele pode, de fato, tirar a folga, acumulando até 10 dias por mês, ou, e aqui está o ponto-chave, ele pode continuar trabalhando e transformar essa folga não tirada em dinheiro, um pagamento extra chamado de pecúnia. E por que isso é tão importante? Porque existe um limite para os salários no serviço público.
Hoje, o teto constitucional é de R$ 46.366, que é o salário de um ministro do Supremo. Só que tem um detalhe. Esses pagamentos extras da licença foram classificados como verba indenizatória. E o que isso significa? Significa que eles não entram no cálculo do teto salarial. Eles basicamente furam o teto. O resultado é que o salário efetivo de alguns servidores de alto escalão pode pular para até R$ 77 mil por mês, um valor bem acima do limite constitucional. Bom, como era de se esperar, uma aprovação tão rápida e com um custo tão alto gerou uma onda de críticas imediatas e, assim, bem pesadas. Lá no plenário mesmo, a indignação foi clara. A fala do deputado Kim Kataguiri resume bem o sentimento de muitos opositores, a percepção de que o Congresso estava legislando em causa própria. E as críticas não eram só sobre o dinheiro, os argumentos foram vários. Falaram de irresponsabilidade fiscal, já que o custo é de 700 milhões por ano, falaram do aumento da desigualdade, de criar supersalários furando o teto e também da falta de transparência na votação e, claro, da inversão de prioridades, né? E para a gente entender por que esse assunto é tão sensível, vale a pena dar um passo para trás e olhar o quadro geral das contas públicas no Brasil. Porque apesar de 700 milhões ser muito dinheiro, essa despesa específica é só uma pequena parte de um desafio fiscal gigantesco que o país enfrenta. Para se ter uma ideia, a projeção dos chamados gastos tributários para 2026 chega a 612 bilhões de reais. É uma pressão enorme nas finanças. E o que são esses gastos tributários? Basicamente, é todo o dinheiro que o governo deixa de arrecadar por conta de isenções e incentivos fiscais. O TCU já chegou a chamar isso de orçamento paralelo, porque é um dinheiro que sai sem o mesmo controle dos gastos diretos. E esse gráfico aqui coloca tudo em perspectiva. Olha só, o custo do aumento dos servidores, 0,7 bilhão. O Bolsa Família, quase 160 bilhões. E os gastos tributários, mais de 540 bilhões. Dá para ver a dimensão de cada coisa, né? Com o projeto aprovado na Câmara e no Senado, a bola agora está com o presidente da República. É ele quem decide. E não é uma escolha fácil. É uma verdadeira sinuca de bico. Se ele sanciona, agrada o Congresso e mantém as alianças políticas, mas corre o risco de uma reação popular muito forte. Se ele veta, atende à opinião pública e passa uma imagem de responsabilidade fiscal, mas pode comprar uma briga feia com o Congresso. E é importante entender uma coisa. No Brasil, o veto do presidente não encerra a questão de vez. O processo funciona assim. Se o presidente vetar, o veto volta para o Congresso. E aí, os próprios parlamentares podem se reunir e votar para derrubar a decisão do presidente. Informação para um comunicado muito importante. Eu sou João Ernesto, candidato à presidência da República. E quais são os deveres de um presidente da República? Quais são os seus afazeres? O que um presidente da República precisa fazer para melhorar a vida de seu povo? Não faço a menor ideia. Corta!